No quadro Seu Direito de hoje, a gente vai falar de saúde. Como o paciente deve agir quando não recebe o tratamento adequado? Para tirar essa e outras dúvidas, a repórter Juliana de Paula conversa agora com um especialista no nosso estúdio em Campinas. Oi, Ju, tudo bem por aí? Bom dia para você. Oi, Ivan, tudo certo por aqui? Bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o BTV da gente. Pois é, hoje esse assunto também super importante. Para você ter ideia, olha só esse dado, viu? Um levantamento da Sociedade Brasileira de Direito Médico-Biomédica e Bioética diz que 7% dos médicos brasileiros respondem em processos judiciais. Parece pequenininho esse percentual, 7%, mas isso equivale a mais de 30 mil profissionais sendo processados. E para responder as dúvidas de quem está em casa, que inclusive você aí pode participar com a gente, mandar a sua dúvida pelo 988-19-8000, nosso WhatsApp, vai aparecer já aí na sua tela, 988-19-8000. Para tirar todas as nossas dúvidas, aqui com a gente mais uma vez a doutora Joana Paz de Barros, ela que é especialista em responsabilidade civil. Doutora, bom dia. Bom dia, sempre um prazer. Bem-vinda aqui. Hoje esse assunto vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. Erro pelos médico. números. Uhum. E, infelizmente, isso é muito comum. A gente recebe várias denúncias aqui, inclusive, na VTV, sobre várias situações que a gente fala não é possível. E, de fato, acontece. Então, vamos tirar todas as dúvidas hoje, tá bom, doutora? Sem dúvida. Vamos lá. Então, primeiro, quando a gente fala nessa questão de erro médico, o que a gente pode considerar como um erro médico? É desde um diagnóstico, uma cirurgia que não deu certo? Como que a gente pode identificar isso? Quando a gente fala em erro médico, necessariamente é um ato do profissional de saúde. Então, também a gente estende esse número, que pode ser o dentista, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o enfermeiro. Então, são todos os profissionais que têm a sua atividade regrada pela saúde. E a gente diz que é o ato do profissional, que ele pode ser doloso, pode ser intencional. Então, o médico, vamos dizer, gênero, isso, pode ter tido a intenção de causar aquele dano, ou ele pode ter cometido uma conduta que a gente chama culposa. O que é a culpa? É uma imperícia. Então, o profissional, ele não tem a habilitação, ou ele tem uma habilitação não com aquela especialidade. Então, um ortopedista, ele executa uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Então, ele é imperito, ele não tem habilitação para aquela especialidade. Ou pode ser uma imprudência, utilizar de uma técnica que ainda não está aprovada, um medicamento que está sendo submetido a testes. Então, isso ele vai estar sendo imprudente em recomendar aquela alta sem estar no momento que a gente comentou. Alta, ou negligente, que é aquele que agiu sem o cuidado, que é o que o ato médico demanda. Então, esquecer um instrumento cirúrgico, gaze. Então, isso são os erros mais grosseiros que a gente tem. Quando a gente fala em atraso médico, nossa, fui lá morrendo de dor, estava passando muito mal para ser atendido, não fui atendido e isso acabou acarretando numa série de complicações. Isso também pode entrar nessa questão de repente, o paciente poder entrar com pedir uma indenização. Sem dúvida. Pode acontecer? Pode acontecer. E esses casos a gente pode não ter um ato médico ligado àquilo, mas um mau atendimento. Geralmente esses casos acontecem num pronto-socorro, que tem uma demanda maior para um número de profissionais, às vezes mais restrito. Então, isso também pode levar a uma motivação de uma denúncia ou de um pedido de indenização. Porque, às vezes, um atraso no atendimento de uma situação de emergência ou urgência pode acarretar um agravamento da situação ou até, às vezes, um óbito. Então, isso pode demandar um pedido de indenização. E aí, você estava falando que pode ser, então, desde o erro de um diagnóstico até a questão do óbito, uma cirurgia ali que não teve um procedimento correto. E, então, quando essa pessoa que sofre esse erro médico, ela tem direito a essas várias indenizações, mas quais seriam? No caso, danos materiais, dano estético, quais seriam essas indenizações? Ótima questão. São as indenizações por danos materiais e morais. Os danos materiais são todas as despesas com medicamentos, despesas com nova cirurgia, despesa na contratação de um novo médico ou um fisioterapeuta, um cirurgião plástico, tudo aquilo que é decorrente daquele mau ato. E, às vezes, a pessoa ficou afastada do trabalho, então ela
Deixou de ganhar, deixou né? de ganhar, então isso também pode compor os danos materiais. E os danos morais, porque aquilo acarreta uma lesão à integridade física ou à vida do paciente. No caso de um erro de diagnóstico, por exemplo, ou de um exame que de repente trocou o nome, enfim? Sem dúvida, pode causar um abalo emocional, psicológico, e a pessoa tem um sofrimento por conta daquilo. E, como você bem lembrou, os danos estéticos. Então, às vezes, aquela intervenção cirúrgica, ela acarretou uma sequela ou uma lesão, e isso é visível, então pode somar, a gente diz que é o dano moral agravado, ele é mais valoroso, né? A indenização é financeiramente maior. Perfeito. Inclusive, falando sobre essa questão estética, a gente acabou de receber uma participação da Suelen, de Campinas. Ela fala o seguinte: fiz uma cirurgia plástica e não gostei dos resultados. Faz 5 meses. E ele não pediu, né, o profissional, o retorno para saber se eu gostei ou não. Não acompanhou, não houve após-cirurgia. Ela pode processar? Pode pedir uma indenização nesse caso? Constatado isso, Suelen, obrigada pela pergunta. A cirurgia estética, ela merece um tratamento um pouquinho diferenciado. E vou dar uma outra explicação. Em tese, o ato médico, ele é um ato de meio. Então, o profissional, ele não se obriga a um resultado, ou, por exemplo, a cura. Ele se obriga a exercer as melhores técnicas ou os melhores atos para atingir um resultado esperado. Mas, se ele não prometer a cura, esse resultado pode não atingir e não configurar um erro médico. O problema é que, muitas vezes, os profissionais, eles não deixam claro até onde vai a atuação dele. Vai a orientação para os profissionais. Para os profissionais também. E aí a gente diz que um documento necessário para a prevenção do médico ou até para a prevenção do que foi dito naquela consulta. Porque o paciente, geralmente, ele vai sozinho ou ele vai acompanhado de um familiar, que não é uma testemunha isenta. Então, num caso como esse, o que o profissional deve ter o cuidado de preencher, o que a gente chama de consentimento informado. Então, ali vai constatar exatamente o que ele falou para o paciente, quais os riscos que o paciente ia se submeter, ou quais as consequências daquele ato, e o paciente vai assinar dizendo que se submeteu conscientemente àquilo, sabendo daquele risco. A dica que você deu da precaução dos médicos, que é o consentimento informado. É isso mesmo. E até a questão da Suelen, o que ela tem que fazer é verificar o que foi prometido, porque a cirurgia plástica, ela é difícil, né? É muito estética, né? Então ela mexe com o visual da pessoa. Então é mais aconselhável que o profissional exatamente diga o que ele pode, o que a pessoa pode esperar daquilo. Então, uma dica que a gente dá, aquelas fotos que nas clínicas existem, o antes e depois. O antes, o depois pode não ser exatamente aquela foto retratada, porque depende muito da situação de cada pessoa. Então, aquele depois pode ter acontecido com você, mas não necessariamente comigo, me submetendo à mesma. Quer ver uma situação queloide? Queloide é uma consequência, é uma cicatriz que vai depender muito da constituição física de cada um. Então, aquilo não é necessariamente um erro médico. Então, o médico precisa ter muito cuidado com o que ele promete, com a expectativa que ele dá ao paciente. Perfeito. Mais uma participação. Andresa Souza de Hortolândia, ela teve um bebê há 40 dias e o anestesista, ela fala, furou 20 vezes, pois não conseguia achar o lugar certo, de acordo com ela, de acordo com o anestesista. Então, ela conta, a Andresa, que teve convulsão na mesa e até hoje sente uma pressão na cabeça. Como posso saber se isso é um erro médico? Então, geralmente, o que se faz é contratar um outro profissional para a análise daquilo, né? Então, o erro médico, como ele é uma especialidade, ele decorre de uma especialidade, geralmente quem vai dizer se aquilo era um procedimento aconselhável ou não, esperado ou não, geralmente é outro profissional da mesma especialidade. Senília, não tem aqui a cidade de onde a Senília mandou pra gente, mas ela falou o seguinte, ela quer saber se quando a gente vai ao médico e ele nem toca em você, só fala assim, é tal coisa, é virose. Isso é considerado um erro médico?
Eu não diria que é considerado um erro médico, porque ele pode ser tão hábil, né? Que nem mesmo tocando o profissional e o paciente ele identifique. Só que a gente diz o seguinte, a relação de médico-paciente, além de ser uma relação de consumo, ela depende muito de uma confiança. Então, se você se sentiu inseguro ou sentiu dúvida naquele diagnóstico que o médico está te passando, consulte um outro profissional. Né? É assim que a gente se protege. Doutora, só para a gente encerrar, então, qual deve ser o procedimento em caso de uma má conduta? Identifiquei que houve, de fato, erro médico. O que eu preciso fazer para, enfim, pedir, né, essa indenização do médico do hospital? A gente diz que quando houve um erro médico, a gente pode procurar 3 canais. O mesmo ato pode me levar a 3 consequências. Fazer uma denúncia perante o órgão de classe, então no caso de um médico, fazer uma denúncia no CRM, e então aquele profissional vai ser chamado a responder por aquilo. E esse procedimento vai acarretar, às vezes, uma suspensão ou uma cassação da licença, então ele vai ficar proibido de clinicar. Pode motivar um processo de indenização. Então, vai buscar ali a reparação pelos danos materiais e morais causados, ou pode decorrer de um inquérito policial ou um processo crime, né? Porque, de fato, houve um prejuízo à vida ou à integridade física, e isso é muito grave, pode ter como consequência um crime. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas suas informações super valiosas. Toda vez é assim. Muito obrigada, doutora Eu Joana. Que agradeço. Volte sempre. Obrigada. Trazer seu conhecimento pra gente, tá Muito bom? obrigada. Nós estamos então com a doutora Joana Paz de Barros, ela que é especialista em responsabilidade civil. E falamos hoje sobre erros médicos. Obrigada pela sua participação aí em casa. Van, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada, doutora Joana, também pela entrevista. Boa tarde para vocês.